Qual é o preço para termos paz para conosco? O preço é atendermos à nossa consciência. É apertar o botão do foda-se para aquilo que vão falar da gente e pensar que muitas vezes vamos desagradar porque vamos ter uma posição que não é da maioria. Ir contra a maré é muito difícil, mas não ser da massa é uma condição para poucos e há um preço por não ser da massa. O preço é não ser um desses seres que se preocupam com o que os outros pensam, mas não se preocupa com seu foro íntimo. Por que eu estou falando estas coisas? Eu estou falando estas coisas para você que me acompanha para dizer o seguinte, em pouquíssimas palavras. Eu não quero convencer ninguém a nada. Mas eu também não sou obrigado a tolerar o intolerável. E o que é tolerar o intolerável? É aquele que acha que a sua verdade tem que ser como um trator que passa por cima dos demais. E então nós temos que aceitar. Não. Quando nós não batemos boca, nós deixamos essa gente vazia. Quando a gente opta não pelo caminho do confronto meramente, mas por uma tática de dar as costas para quem não merece a nossa atenção. Eu falo isto porque muitas vezes na minha vida eu dei voz e vez para pessoas que não mereciam ter voz, né, voz, vez, fala e até mesmo um espaço no meu coração. E eu falo isto com muita tranquilidade hoje, para dizer que o meu pensamento político ele continua o mesmo de 2002 e que ele só teve acréscimos ao longo desses anos e eu consigo mudar o meu pensamento, mas eu não quero que as pessoas pensem todas como eu. Porque, na verdade, a gente tentar convencer quem quer se iludir com a mentira é muito difícil. Talvez eu diria impossível. Então não vale a pena ficarmos nos desgastando com petistas e bolsonaristas em discussões no lives do TikTok ou aquelas transmissões de áudio do Twitter, ou do antigo Twitter, agora X, porque essas coisas todas, ou grupos de WhatsApp, essas coisas todas não nos levam a lugar nenhum. Na verdade, as pessoas só querem ouvir o que lhes agrada. E eu estou fazendo todo esse preâmbulo para dizer três coisas hoje. Três coisas que eu não vou deixar de registrar neste canal. A primeira questão a ser colocada nesse vídeo aqui, que não tem roteiro hoje, que é uma fala, né, não é do que vem da cabeça, meramente sem nada, mas que não é um vídeo desses super produzidos. E talvez até alguém vai dizer que o áudio não está muito bom, o outro vai dizer que o fundo poderia ser melhor. Não sei, não sei. Mas a primeira coisa que eu queria dizer é que quem tem opinião neste país e que não quer se encaixar no grupo de A ou B vai pagar a conta sempre mais alta. É uma
situação e a gente tem que ter resiliência para aguentar isto. O segundo ponto, segunda consideração que eu tenho para dizer a você é que sim, hoje, no processo de um segundo turno entre Lula, por exemplo, e o Tarcísio, hoje o voto crítico ele é muito importante. Um voto crítico a Bolsonaro na figura do Tarcísio. Mas é um voto crítico. Votos críticos são aqueles que são dados em silêncio e que a pessoa não vai tentar convencer ninguém ou nada, porque não precisamos fazer isto. Num segundo turno, onde o mais do mesmo se faz presente, mas que tem o mais do mesmo de um lado, uma sanha golpista, né? Um reacionária muito maior do que estes que se diz de esquerda, mas estão andando com os bancos. Mas, enfim, às vezes a gente tem que andar por alguns caminhos menos tortuosos. O fato do PT ser menos pior que o Bolsonaro, ou comparando com o Bolsonaro, ser talvez algo palatável, não torna eu, né, um sujeito que admire as coisas desse governo. E nem eu me torno um fascista por eu dizer estas coisas. A terceira questão que eu quero levantar nesse vídeo é que os bolsonaristas, que já estão tanto por botar o dedo na cara das pessoas, são aqueles hipócritas denunciados pelo grande Nelson Rodrigues, que já dizia que os pudicos, os moralistas, eram os piores. E é verdade, estes são os piores. Os patriotas que hoje saem do Brasil para atacar o nosso país, como o Eduardo Bananinha e a senhora deputada, né, que eu não vou nem dizer o nome, que eu tenho nojo dessa senhora. Não, quando eu tenho nojo do Eduardo Bananinha, claro que eu tenho também. Mas veja bem, gente, o que eu tenho para dizer também neste vídeo é uma última e derradeira mensagem. Eu não sei, mas já que as pessoas ajudam Carla Zambelli com vultuantes valores, Eduardo Bananinha, Bolsonaro, etc., eu percebo que, já que o Ciro foi processado, se as pessoas podem doar para, para cidadãos de caráter e índole duvidosos, por que não fazer, né, Ciro, uma vaquinha para que a gente ajude a você pagar os processos indevidos de gente imoral e decente, como o Collor, Eunice Oliveira e até, quem sabe, o Lula. Mas se o Ciro fizer isto, ele vai ser crucificado. Enquanto os petistas, quando vejam o Bolsonaro fazer isso, até falam. Falam porque serve como argumento. Mas se é o Ciro, o argumento vem do purismo. O Ciro não pode. Mas o José Dirceu também podia lá atrás fazer-se vaquinha para pagar os processos dele. Percebem que não dá para ficarmos nessa psicosfera de rebater petistas e bolsonaristas por um motivo muito simples. Eles se complementam. Eles se merecem, mas nós não os merecemos. E quem sabe
um dia a gente tenha consciência e remova-os de verdade. Quem sabe?